Bem, na Assembleia nós tínhamos principalmente dois grupos, que eram os conservadores e os progressistas. Bem, nos conservadores eles eram praticamente representados pela União Democrática Nacional, que era a UDN, e o Partido Social Democrático, que seria o PSD. Bem, esses grupos continham basicamente burguesia, a alta classe média, os grandes comerciantes e proprietários de terra. Então significa que era o pessoal que tinha muito dinheiro. E bem, basicamente por ser comerciantes, eles iriam defender o capitalismo totalmente aberto ao capital estrangeiro, né? E com isso chamar as companhias internacionais e tudo mais. Já outro grupo, que seria o segundo, seria os progressistas, que seria representado basicamente pelo Partido Trabalhista Brasileiro. E era contido por praticamente só operários, né? E bem, eles defendiam o capitalismo nacionalista. Bem, a Constituição tinha um caráter certamente liberal e democrático. Ela meio que se espelhava na derrocada dos regimes totalitários da Europa e também, de certo modo, restabelecia os valores que tinham, valores republicanos que tinham na Constituição de 1934, bem como a liberdade de expressão e as eleições diretas para os principais cargos do executivo e do legislativo, além de ampliar o voto feminino para as mulheres. A Constituição de 46 é adequada ao contexto de redemocratização. No entanto, depois vai ocorrer o golpe e tudo mais, e além do mais, mesmo durante a Constituição, vai rolar de começar a aparecer uns AIs, que é basicamente para burlar a lei e começar a meter o pau na ditadura. Bem, a Constituição teve em sua maioria presidentes populistas que praticamente seriam líderes com grandes discursos, muito próximos das massas populares e realizadores de grandes obras, além de manipuladores. Bem, basicamente os principais presidentes dessa época foram Dutra, Vargas, Café Filho, Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros, João Goulart, foram os principais presidentes desse período. Bem, começar a falar sobre Eurico Gaspar Dutra, que governou entre 1946 e 1951. Bem, já dá para reparar que os mandatos desses presidentes populistas, bem, basicamente eram de 5 anos. Por isso, 46 até 51, 5 anos. Bem, o Dutra era do PSD, Partido Social Democrático, e os seus principais atos foram romper com a União Soviética, fechar o PCB, que era o Partido Comunista Brasileiro, promulgar a Constituição de 1946 e elaborar o Plano Saúde, que cada letrinha significa uma coisa, que seria o S de saúde, o AL de alimentação, o T de transporte e o E de energia. Bem, o segundo presidente a governar depois disso, quando o tempo do Dutra acabou, veio o Getúlio Vargas, que governou de 1951 até 1954. Bem, basicamente o que ele fez foi a criação da Petrobras, porque, bem, os nacionalistas não queriam que a extração do petróleo fosse feita por uma empresa estatal. E até mesmo tem um slogan que muitos de vocês já devem ter ouvido, que é o petróleo é nosso, que estava sendo utilizado há um tempinho atrás. Bem, ele estatizou a geração de energia elétrica com a criação da Eletrobras
e promoção do crescimento industrial do Brasil, com a criação do BNDE, que seria o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, além de aumentar em 100% o salário mínimo, que deixou, nossa, deixou praticamente os patrões enfurecidos, né? Porque pagar 100% a mais para o funcionário é meio foda, né? Além do mais, Vargas, depois de um tempo, começa a ser acusado de fazer uma república sindicalista, ou seja, deixando de ser mãe dos ricos. E devido a essa pressão e não querer renunciar, o Vargas, ele se suicida com um tiro no peito, né? E, pois é, morreu, acabou um ano antes de completar o tempo restante. E bem, depois de Varguinhas vem Café Filho, que assume a presidente. No entanto, ele é deposto porque ele estava com os problemas de saúde e tudo mais. Depois disso vem Carlos Luz, que até deu nome para uma avenida do lado da UFMG, que, bem, todavia foi derrubado pelo General Lott, né? Pois estava. O General Lott estava articulando um golpe para impedir a posse de Juscelino Kubitschek, mas o grande Kubitschek vai ainda voltar ao poder. E bem, com a queda de Carlos Luz, o Nereu Ramos assumiu o poder, no entanto, da posse para o Juscelino Kubitschek.